11 horas 13 minutos, 21 graus e 5 décimos é a temperatura em Lajeado, o programa Troca de Ideias e o quadro Direto ao Ponto. Rádio Independente. Direto ao ponto. Direto ao ponto com Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul. Hoje falando sobre a lanterna mágica, lições para quem busca resultados melhores. Tudo bem, Bozetti? Bom dia. Tudo bem, Ricardo? Bom dia, Rita. Bom dia, Bruno. Bom dia, queridos ouvintes. Hoje eu vou contar uma metáfora aqui e já começo revelando que eu não sei quem é o autor, tá? Eu não pesquisei a fundo a fonte, mas a história é muito interessante. Eu conto ela com bastante frequência dentro dos nossos treinamentos. Trata-se de um empresário que estava com dificuldade dos negócios. Ele decidiu procurar um consultor renomado, com bastante experiência, que tinha conseguido conquistar bastante resultados positivos ao longo da sua trajetória. E quando ele explicou todo o seu cenário, a sua situação para aquele consultor, o consultor disse: olha, eu te recomendo nessa situação a utilização da lanterna mágica. Mas essa lanterna mágica é uma lanterna que eu tenho aqui e ela não está à venda. Eu apenas empresto essa lanterna. Eu não comercializo ela. E essa lanterna tem um prazo de validade de 90 dias. E você pode utilizar essa lanterna durante o seu dia a dia. E depois de 90 dias, seja positivo ou seja negativo o resultado, tu precisa me devolver essa lanterna. Mas é fundamental que tu ilumine com essa lanterna mágica os 4 cantos da tua empresa 2 vezes ao dia. A primeira vez que tu tem que iluminar os 4 cantos da empresa é pela manhã, quando começar a jornada de trabalho. Então, levar a lanterna até os 4 cantos da empresa, iluminar os 4, colocar luz nos 4 cantos da empresa. E no final do expediente, antes de fechar a empresa, passar pelos 4 cantos da empresa novamente, iluminando os 4 cantos. Com aquela orientação e sob suspeita, né, o empresário saiu e no dia seguinte ele cumpriu o protocolo. Foi lá, iluminou os 4 cantos, fez a mesma coisa no segundo dia e no primeiro mês ele fez esse movimento. Ele percebeu que a produção aumentou. Aumentou a produtividade, reduziu o consumo de matéria-prima, a empresa começou a ficar mais organizada. Ele gostou daqueles primeiros 30 dias. Quando fechou o ciclo de 60 dias, ele percebeu que as vendas também tinham sido impactadas, porque em função de os produtos estarem sendo mais bem acabados, mais bem embalados, a equipe comercial também se engajou, se motivou em vender. E quando fechou o ciclo de 90 dias, ele percebeu que os resultados estavam muito mais satisfatórios. Ou seja, a empresa estava dando um lucro que antes não vinha dando. E aí aquele empresário tomou a decisão de fazer uma proposta de comprar a lanterna mágica, fazendo uma oferta num valor astronômico sobre o preço sobre o valor da lanterna. Se dirigiu até o consultor e o consultor disse: olha, essa lanterna, como eu combinei contigo, ela não está à venda. Essa lanterna, ela é minha, mas o segredo não está na lanterna. O segredo está no movimento que você fez de iluminar os 4 cantos da sua organização pelo menos 2 vezes ao dia. É provável que tu tenha percebido detalhes que antes tu não estava percebendo. É provável que as pessoas, ao perceber o teu trânsito lá, se sentiram mais próximas, mais acolhidas, em função do dono estar transitando na empresa. É possível que tu tenha encontrado oportunidades de melhorar a produtividade que antes tu demoraria mais tempo para encontrar. Então o segredo, o milagre da lanterna não está na lanterna, não está na luz que você colocou nos 4 cantos, mas está no movimento que ela proporcionou e provocou dentro da sua empresa. E é uma grande lição, porque nós que estamos ocupando cargos melhores, em algum momento nós ou nos anestesiamos no nível operacional e não encontramos as oportunidades estratégicas que o mercado está sinalizando para que a gente possa aproveitar, ou muitas vezes a pessoa fica lá na sua sala, no nível estratégico, e nunca mais desce para o operacional, fica distante da operação, e isso pode prejudicar os resultados. Então, transitar entre os níveis operacional, tático e estratégico pode gerar bons resultados, porque as pessoas que trabalham nestes níveis se sentem mais próximas do seu gestor, do seu líder,
pode ser que as pessoas se sintam mais acolhidas, pode ser que o gestor encontre oportunidades de melhoria. Isso tudo faz com que a operação se torne mais saudável, mais lucrativa. Essa é a dica de hoje. Transitar pelas empresas, pelos 4 cantos da empresa, né? Às vezes eu acho que é um pouco a gente saber o que precisa ser feito e não fazer. Então, só ter a lanterna, ou daqui a pouco adquirir, né? Falando agora da história, adquiri-la não vai fazer a diferença. A diferença é o movimento a partir dela. Né? Exatamente. Saber o que fazer e não fazer também não vai resolver a questão. Exatamente, Rita. É cumprir aquilo que nós devemos fazer, que muitas vezes a gente sabe fazer, mas tem uma coisa que é interessante no mundo corporativo: saber e não fazer é pior do que não saber, porque nós perdemos o direito de nos defender com a ingenuidade. Ai, mas eu não sabia. Como não sabia? Né? Sabia sim, e não fez por quê, né? Então, algumas empresas que nós atendemos, por exemplo, tem uma rede de supermercados que nós atendemos há 12 anos, e eles cresceram bastante. Eles faturavam há 12, 13 anos atrás em torno de 70 milhões por ano, e esse ano, aliás, 2023, eles faturaram mais de 820 milhões. Então, eles cresceram mais do que 10 vezes em 10 anos. E para esse crescimento, ele só se dá por intermédio de uma organização, dentro de uma estrutura organizacional. E tem uma das tarefas dos gerentes de loja, eles têm 16 lojas, né? 16 operações de supermercado, e o gerente tem que fazer a volta olímpica 2 vezes por dia. O que eles chamam de volta olímpica? É transitar é literalmente usar a lanterna mágica. E ele, inclusive, precisa entrar dentro da câmara fria 2 vezes por dia. Por quê? Para perceber se a porta da câmara fria está bem vedada, não está perdendo frio, para saber se o produto que está lá dentro está dentro do prazo de validade, para saber se não tem um produto contaminado lá dentro da câmara fria. Então, essa volta olímpica faz com que o gerente do supermercado compreenda. É um protocolo a ser seguido, né? Então, é fundamental que existam protocolos, porque os melhores processos, os melhores protocolos, sendo cumpridos pelas melhores pessoas, com a utilização das melhores ferramentas, é uma garantia de que teremos os melhores resultados. E os resultados nunca mentem, os resultados sempre falam a verdade. Então, pegar uma empresa que cresceu dentro de um segmento, né, desafiador, porque o segmento de supermercado é um segmento desafiador. Pegar uma empresa que cresceu mais de 10 vezes nos últimos 10 anos, tem que entender o segredo que tem por trás, né? E o segredo está em cumprir os protocolos e se manter próximo da operação, né? Interessante essas dicas aí. Eu não sei se existe um levantamento para saber se de fato os gerentes ou os líderes estão circulando, né, pelas empresas, né? Será que 10%, 20%, 50% ou mais faz isso, né? Porque talvez lá no início muitas vezes se faça, depois muitas vezes também tem isso, né, Bozetti? Chega tanta coisa para a pessoa, é tanta demanda, a mesa tá cheia enfim, de material para tocar, para fazer acontecer, telefone que não para, é reunião, seja interna ou externa, e muitas vezes aquela simples volta na empresa que é tão importante, ela acaba ficando em segundo plano, né? Acho que muitas vezes é no inconsciente também, não é que a pessoa diz, não preciso mais caminhar, acaba se perdendo, assim como tudo na nossa vida, né? Tem várias coisas que a gente fazia um tempo atrás, depois é importante que a gente passa a não fazer mais porque acha que não precisa, tem isso também, né? Exatamente, né? Tem alguns aspectos que são interessantes que a gente volte a visitar. Eu sempre digo que tem muito empresário que está aprisionado no operacional. Eles não conseguem levantar a cabeça para pensar estrategicamente a organização. E tem outros que já construíram um bom resultado e se isolam no nível estratégico e não vão mais para o operacional. Então, tem que ser contratam pessoas para fazer isso. Contratam pessoas para fazer e aí não vai mais lá. Então, a gente sempre fala nas nossas formações que o empresário que vai para o operacional quando for adequado, quando ele quiser ir, é um movimento estratégico transitar pelo operacional. Agora, ser jogado para o operacional sem que ele queira, por uma obrigação, isso não é estratégico, isso é ser refém da organização. E tem muitos empresários que quando começam um negócio, eles não imaginam, não têm dimensão do tamanho que a operação pode chegar, e eles acabam se tornando reféns da sua própria empresa. São eles que abrem, são eles que fecham, são eles que têm que estar sempre apagando incêndio. Então, eles perdem a liberdade e acabam se tornando reféns do seu próprio negócio. Mas com organização,
não, é possível transitar no nível operacional, tático e estratégico. Uma boa dica é a dica da lanterna aí, né? E válido também para a vida como um todo, né? Pra vida Não como um somente todo. dentro de uma empresa, por exemplo. Exatamente. Quantas vezes nós nos aprisionamos numa área só da vida, às vezes até com fuga, e esquecemos de contemplar outras áreas, né? O equilíbrio, a prosperidade repousa no equilíbrio das riquezas da vida. Não só a vida profissional, não só a vida pessoal, não só os amigos, não só o lazer. Então o equilíbrio é o que contempla a prosperidade, né? Valeu, Bozetti. Valeu, um abraço, bom final de semana a todos aí, já reta final, né? Bom fim de semana, até a próxima. O Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, participa conosco sempre no quadro Direto ao Ponto. Esse conteúdo também disponível na sequência no independente.com.br.